Bem, com relação às abelhas africanas, né, elas foram trazidas para o Brasil em 1956 pelo cientista Stephen Kerr. Porém, em 1957, elas acabaram escapando em alguns apiários que existem em Rio Claro, né? E daí, a partir daí, ela foi o quê? A partir de Rio Claro, olha aí, em 1963, em 65, elas foram se espalhando ao redor de todo o Brasil, ó. 1968, 1971 já chegou ao Nordeste, em 76 já estava na Amazônia, 1985 elas já chegaram ao América Central, 1990 já estava na América do Norte. Portanto, a gente percebe esse padrão aqui, ó. Elas foram dispersando, né? A partir aqui do estado de São Paulo, e foram o quê? 69, foram invadindo. Hoje em dia estão em toda a América do Sul, na América Central, e já chegaram na América do Norte. Essas abelhas foram trazidas ao Brasil a mando do presidente, então, Juscelino Kubitschek, né? Pelo professor Kerr. O nome completo dele é professor Warwick Stephen Kerr, que faleceu aos 96 anos de idade em Ribeirão Preto, no ano de 2018. Aqui a gente já tem o Dr. Kerr, né? E aqui o professor Leonel, que foi aluno do Dr. Kerr. Então, o professor Leonel fez essa carta aqui que eu vou ler com vocês, tá? Prestando aí uma homenagem ao Dr. Kerr. Deixa eu arrumar aqui. A tristeza em que me encontro para redigir esse texto sobre o falecimento, no dia 15 de nove de 2018, do meu querido mestre, pai científico e amigo, professor doutor Warwick Stephen Kerr, não é maior do que a alegria e grande prazer que sinto em enaltecer as qualidades desse homem do bem, honrado, religioso, exemplar, pai de família. Sua vida representa um dos maiores exemplos de cidadania, amor à ciência e amor ao próximo. O Brasil perde um dos maiores expoentes da ciência nacional, e a apicultura e a meliponicultura deixam de encontrar um dos seus maiores e importantes incentivadores. Entidades científicas de grande prestígio beneficiaram-se de sua dedicação e administração em favor da ciência, como Sociedade Brasileira de Genética, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, dos quais ele foi presidente, a FAPESP, do qual foi o primeiro diretor científico, o INPA da Amazônia, do qual foi presidente por 2 vezes, além de ter sido professor e pesquisador de universidades, como a Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade Estadual do Maranhão. Aí segue a vida, né, do Dr. Kerr. 2 anos após ter se formado como engenheiro agrônomo na Exalc, concluiu seu doutorado sobre genética de abelhas sem ferrão e, em seguida, foi convidado como docente pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, Unesp de Rio Claro.
Ainda como docente de biologia, o professor Kerr foi convidado pelo governador da época, Carvalho Pinto, a ocupar o cargo de primeiro diretor científico da recém-criada FAPESP. Em 1964, o Dr. Kerr recebeu do diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto o desafio de fundar o Departamento de Genética, sendo que, em 29 de 11 de 64, assumiu o cargo de professor de genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Nesse departamento, ele criou o setor de genética de abelhas, do qual fui, no caso, o professor Leonel, né, seu primeiro responsável, como doutorando do professor Kerr. Ou seja, o Leonel era aluno do professor Kerr. É importante destacar que antes da chegada do professor Kerr, Faculdade de Medicina, os conhecimentos de genética eram ensinados aos alunos apenas em alguns capítulos da disciplina do Departamento de Morfologia. Em 65, o professor Kerr ministrou a primeira aula da disciplina de genética, se constituiu na primeira disciplina de genética oferecida em um curso de medicina no Brasil. Disciplina essa ministrada por um engenheiro agrônomo e seus colaboradores. Hoje em dia, genética é medicina, disciplina obrigatória, né, em todos os cursos, não só de medicina, mas em todos os cursos da área biológicas, né. Graças a essa sua empreendedora capacidade ímpar de lidar e aglutinar pessoas dedicadas às ciências, professores, pesquisadores, alunos, estagiários e técnicos de outras unidades, passaram a compor a sua equipe e a trabalhar sob o mesmo teto, formando-se, então, o primeiro laboratório integrado interunidades de genética da USP. Docentes de diversas faculdades, né, faculdade de medicina, de filosofia, odontologia, começaram, assim, a trabalhar de forma integrada em cursos de graduação e pós-graduação, desenvolvendo conjuntamente projetos de pesquisas e serviços de extensão numa verdadeira harmonia, proporcionada pelo entusiasmo do professor Kerr, que gostava de repetir: a união faz a força. Aí eu vou pular essa parte, tá? Mas, enfim. Entre os resultados concretos do Departamento de Genética, por ocasião de seus 40 anos de atividades, já em 2011, já contava com mais de 700 titulações, 326 cursos de defesa de tese de mestrado, de dissertação, no caso, 367 de doutorado. E aí ele vai destacando, né, tudo que o Dr. Kerr fez em prol da ciência, diversas obras, livros, né, teses, né. E, quanto à sua obra científica, cumpre-se a tarefa de destacar alguns momentos considerados cruciais. Embora a maioria de suas publicações tenha sido sobre abelhas sem ferrão, sua vida profissional ficou internacionalmente marcada pela introdução das abelhas africanas no Brasil, em 1963. Acompanhei todas as fases desse processo, que foram logo chamada pela mídia como killer bees, ou seja, abelhas assassinas. Houve um período caótico entre 1964 e 1980, quando ocorreu o maior número de acidentes com mortes de animais e pessoas. Fui, no caso, professor, fui testemunho de sua ansiedade, sofrimento e profundo desejo de encontrar uma solução para a agressividade dessas abelhas,
descendentes de rainha que ele trouxera em 1956 da África. Não foram dias fáceis, muitos dos quais extremamente dolorosos, sobretudo quando chegavam notícias graves que apontavam o seu nome como introdutor das abelhas e principal responsável. Ou seja, mortes, acidentes que aconteceram muito, mortes de pessoas, animais, né? Nessas ocasiões, alvo de uma mídia massacrante, sempre admirei o comportamento sereno do mestre, apesar da tensão reinante. Somente uma pessoa altamente equilibrada e dotada de sérios princípios e convicções religiosas poderia resistir. Lembro-me de que sua orientação principal a nós, seus colaboradores na missão, era sempre direcionada aos estudos e métodos de manejo de abelha, para que pudéssemos controlar essas abelhas, uma vez que a sua biologia era até então totalmente desconhecida. Sua experiência na direção de controlar a agressividade pelo manejo já era fruto de sua experiência científica. A história revelou que ele estava correto. Como não conhecíamos a biologia dessas abelhas, esse conhecimento demandaria muito tempo em pesquisa e cabia-nos fazer algo mais imediato, desenvolver tecnologias de manejo. Graças, então, ao estudo de manejo, aos poucos colaboradores técnicos, aos poucos, né? Seus colaboradores técnicos e orientados foram gradativamente descobrindo diferentes variáveis que pudessem interferir na redução do comportamento agressivo dessas abelhas. Foi aí então que destaca-se, né, exemplos como bom uso do fumegador, até então não era necessário, por causa que as abelhas eram as europeias. Maior espaçamento entre as colmeias, não manipulação das abelhas em dias chuvosos, uso de vestimentas claras, que hoje em dia isso já é bem conhecido, mas na época então, né? E todas essas variáveis foram sendo então testadas, cientificamente comprovadas e compartilhadas com a sociedade. Trabalhávamos constantemente sob o olhar e a pressão da mídia, o que eu sentia que o mestre sofria a cada notícia de acidente com abelhas africanas. Mas também tinha certeza de que seus princípios religiosos e seu amor a um ente superior, nosso Deus, era o esteio que mantinha esperançosos dias melhores. Assim, muitos outros métodos científicos para reduzir a agressividade dessas abelhas foram sendo utilizados, como irradiações com bombas de cobalto para obter mutantes mais mansos e milhares de rainhas italianas que foram trazidas, né? Ou seja, europeias, né? Que são mais mansas, que foram trazidas e distribuídas para o país para hibridizar, ou seja, misturar com as africanas, né? Com o intuito de se obter uma linhagem mais mansa que o querido mestre pretendia obter para compartilhar com os apicultores. Durante esse período, houve evolução expressiva da apicultura brasileira. Agora é o outro lado, né? Preste atenção. Antes da chegada das abelhas africanas ao Brasil, em 1956, a produção apícola oscilava entre 4 a 5 mil toneladas de mel por ano. E a apicultura era praticada pelas abelhas europeias, introduzidas pelos imigrantes europeus, sobretudo alemães que colonizaram o sul do Brasil. Nessa época, a criação de abelhas era apenas um hobby, com vista à polinização de pequenos pomares e produção de mel. A baixa produtividade da apicultura brasileira na década de 50, comparada com a produção de países vizinhos, como a Argentina, foi o que levaram o Dr. Kerr a fazer um estudo sobre raças de abelha, tendo ele constatado que na África existiam abelhas mais produtivas do que as europeias introduzidas no Brasil. Então, em 1956,
foi importada abelhas africanas, Apis mellifera scutellata. Essas abelhas atraíram sua atenção em virtude da sua alta produtividade, alta capacidade de adaptação, resistência a doenças e alta taxa de enxameação e produzir novas colônias. Seu intento era fazer uma seleção genética dessas características mais importantes para depois distribuir matrizes com essas qualidades aos apicultores brasileiros. As rainhas africanas importadas pelo Dr. Kerr para os estudos foram introduzidas em colmeias de abelhas Apis no Horto Florestal de Camaquã, em Rio Claro, onde foram deixadas em quarentena. Ou seja, ele trouxe as abelhas, né, e deixou ela em quarentena em Rio Claro. Entretanto, um apicultor visitante, ao constatar que as abelhas estavam perdendo grão de pólen na entrada das colmeias, devido ao uso de telas excluidoras de rainhas de zangões instaladas na entrada das colmeias, resolveu remover tais telas, sem avisar o professor Kerr, que apenas tomou conhecimento desse fato quando já haviam sido iniciadas enxameações. Ou seja, foi exatamente nesse momento que as africanas fugiram, né? Então, foi um apicultor que foi lá visitar. Você tinha a tela excluidora, o que significa? Era uma tela que só passava as operárias, né? Só passando as operárias, a rainha estava o quê? Estava dentro da tela, estava em quarentena realmente. Daí esse apicultor foi lá, por hora que as operárias voltavam, pólen caía, né? Por quê? Porque a tela é pequena. Uma tela que não deixa escapar os zangões, nem a rainha, que são maiores, que só deixa passar as operárias. Então foi aí que esse apicultor o quê? Foi lá e resolveu ali abrir, né? As enxameações e consequentes africanizações das abelhas em ambiente natural deram origem às abelhas polihíbridas, africanizadas. Porém, antes do professor Kerr lograr a seleção genética programada em laboratório. Os acidentes repetiam-se com frequência, principalmente devido à falta de conhecimento e método de manejo dessas abelhas. Entre 1956, foi quando ela escapou, e 1980, viveu-se o caos da apicultura brasileira, e a redução na produção apícola foi inevitável. Na medida em que as abelhas africanizadas chegavam, ocorria abandono da atividade apícola em face da temida agressividade dessas abelhas. Na década de 60, foi criada no Rio Grande do Sul a Confederação Brasileira de Apicultura, da qual o professor Kerr participou. Iniciavam, então, os apicultores do sul do Brasil as discussões sobre o que fazer com essa nova e desconhecida abelha africana. Em 1970, foi realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Apicultura em Florianópolis, do qual toda a equipe do professor Kerr tomou parte, sendo o tema principal desse congresso a agressividade. A partir desse congresso, aconteceram muitas ações apícolas em associações de apicultores e também reuniões científicas de vários centros universitários do Brasil, com destaque para as atividades no laboratório da USP de Ribeirão Preto, sob a liderança do Dr. Kerr e seus colaboradores. Entre 1970 e 1980, houve um grande salto do conhecimento sobre a biologia e o manejo das abelhas africanizadas, com a contribuição dos cursos de pós-graduação iniciados em 1971. Na década de 80, a agressividade das abelhas foi deixando de ser pauta na mídia e já não era o principal tema dos congressos. Nesse período, o associativismo foi muito incentivado em vários estados do país e a produção apícola nacional aumentava gradativamente. No entanto, lembro-me de que o cenário promissor
não era suficiente para aliviar o pesadelo que assombrava o doutor Kerr. Em mais de uma ocasião, o querido mestre comentou: será que algum dia conseguirei me livrar desse terrível trauma que é a agressividade dessas abelhas africanas? Porém, porém, de 1990 a 2000, nossa produção apícola atingiu a quantidade de 40 mil toneladas de mel por ano. A apicultura brasileira florescia. Nos anos 2000, o Nordeste brasileiro não apenas passou a figurar nas estatísticas de produção de mel, mas como a região já era responsável por 1/3 da produção apícola nacional. Ou seja, uma produção de 3 a 4 mil toneladas foi para 40 mil toneladas nos anos 2000. A apicultura em nosso país parecia, a partir dos anos 90, né, entrar em uma nova fase de expansão. Em 2009, porém, a Apimondia fez um grave alerta em um congresso mundial na França sobre apicultura, relativo aos perigos oferecidos pelos pesticidas à apicultura francesa e sobre o risco do mesmo fenômeno vir ocorrer em outros países. Infelizmente, a partir de 2012, a apicultura e a meliponicultura também padeceriam sob a ação do uso indiscriminado de pesticidas na agricultura. Então, você vê que são altos e baixos, altos e baixos. O que a gente percebe é que, a partir de 2012, a apicultura e a meliponicultura passaram a sofrer com esse uso indiscriminado de pesticidas. Com isso, uma nova batalha se impôs na apicultura, né? A luta contra os pesticidas. O tema agressividade das abelhas, relativo às abelhas africanas, passou a ser substituído pelo tema pesticidas e a morte de abelhas. Praticamente todos os estados brasileiros vivem, desde então, o drama de sucessiva perda de abelhas por morte e desaparecimento das abelhas, provocada, sobretudo, pelo uso de agrotóxicos sistêmicos. O uso de neonicotinoides e de inseticidas de amplo espectro, como o fipronil, constitui hoje o principal problema enfrentado pela apicultura e meliponicultura brasileira. Então, o que a gente percebe? A preocupação parou de ser a agressividade das abelhas e começou a ser o quê? A morte das abelhas. Porém, essa morte não ocorre só no Brasil, ocorre no mundo inteiro. Na Europa e nos Estados Unidos, atribui-se frequentemente a mortalidade de abelhas ao ácaro varroa destructo. Então, no mundo inteiro, está ocorrendo essa morte de abelhas, principalmente devido a esse parasita aqui. É um ácaro, né? Conhecido como ácaro varroa. Porém, no Brasil, a mortandade de abelhas não encontra explicação nesta patologia. Por quê? Porque as abelhas africanizadas são resistentes ao ácaro varroa, devido aos genes excessivos do seu comportamento higiênico. E essa resistência natural evita o uso de acaricidas contra essa praga, poupando nossas abelhas e o mel de resíduos químicos. Em nosso país, graças ao melhoramento genético de nossas abelhas, não há estatísticas sobre perdas excessivas de colmeia devido à varroatose. Já há vários anos,
Em diversas oportunidades, tive a felicidade de ouvir comentários seguintes, no seguinte teor: que fantástico, que visão maravilhosa desse professor que introduziu as abelhas africanas no Brasil. Temos uma abelha produtiva e altamente resistente a doenças e pragas. Ou seja, esse pesadelo que é o ácaro varroa, que tem destruído as abelhas na Europa, principalmente, né, na América do Norte, não afeta as abelhas brasileiras. Por quê? Porque a africana é resistente, é mais resistente a esse ácaro varroa. Ou seja, não tem que ficar injetando veneno na colmeia, tá? Lá eles aplicam muito acaricida. O que é? Veneno para matar essa praga aí, né? Que tem destruído. Então, aqui nós temos problemas com o quê? Com inseticida e com herbicidas, tá? Mas não temos problemas com a varroa. Por quê? Porque a africana é resistente à varroa, diferente da europeia. Então, na europeia, você está tendo muita morte, né? Há vários anos já, devido a essa praga da varroa. Coisa que no Professor, Brasil... Oi. ele escreveu isso em 2018, Isso, porque em 2016 eu saí de Ribeirão Preto e eles estavam fazendo uma barreira em São Paulo, lá ali na divisa de Piracicaba, tal, não se podia trazer colônia para outros lugares, estavam impedindo de sair colônia de Piracicaba e região Campinas por causa do ácaro varroa. exatamente. Tentaram fazer um controle sanitário, né? Para evitar, entender, para evitar essa propagação. Por Eles quê? estavam pedindo. É, porque essa varroa aí dizimou na Europa, dizimou as colônias, né? No Brasil tem problemas também, até hoje tem problemas, né? Mas é longe do que aconteceu na Europa de dizimar, né? Exatamente por as africanas serem um pouco mais resistente à varroa, né? Mas mesmo assim teve problemas também, no Brasil também teve problemas, Mas não mas aconteceu não nada. che... Acabou não acontecendo nada. Porque depois eu não soube não teve, mais nada. Depois eu não tive mais exatamente, informação. não teve problemas tão graves, tá? Ou seja, não utiliza-se hoje em dia, né? O veneno. O veneno é o acaricida, né? Então, na Europa, só consegue produzir mel utilizando o veneno, que é o acaricida, que vai matar a varroa, né? No Brasil, ainda não utilizamos o acaricida. Às vezes tem problema, né? Daí tem que descartar enxame, alguma coisa. Mas ainda é considerado um mel, um mel orgânico, porque o nosso mel não tem esse problema do acaricida. O mel europeu é todo ele produzido com Com acaricida. porque você acaba aplicando na colônia, né, para matar o varroa e acaba indo pro mel isso daí. Não tem jeito, Nossa, né? isso valoriza pra caramba o nosso mel. Maravilha. Valore- Exatamente, exatamente. Nosso maior problema, também é um problema mundial de perda de enxames, é o inseticida, né, que é aplicado, né, o inseticida, o herbicida, os outros venenos agrícolas que acabam chegando indiretamente na colmeia, né? Ah, Mas ainda não é um veneno que a gente aplica diretamente na colmeia. Mas mesmo assim, foi até bom você falar, teve todo esse controle sanitário, teve todo esse problema aí, porque começou, né? Começamos a ter problema, mas ainda não utilizamos o tal do acaricida, né? ai, se Deus quiser, nem voltar. É, mas por que isso? Porque a africana é resistente ao ácaro, né? Coisa que a Coisa que a europeia não é. Se a gente tivesse só a europeia, né? Bacana. Então, só para Desculpa, terminar obrigada. aqui, né? Imagina. É com esse legado, portanto, que a apicultura nacional
se desenvolve com uma produtividade que atualmente já ultrapassa 50 toneladas de mel ao ano. E para além da quantidade, nosso mel é também internacionalmente conhecido pela sua excelente qualidade, incluindo expressiva produção de mel orgânico. Por que orgânico? Porque é um mel que não é aplicado veneno, principalmente o acaricida. Afirmo finalmente que a agressividade não é mais o principal problema de nossa apicultura. Ocorrem acidentes? Ocorrem. Tem pessoas que são alérgicas do veneno? Ainda tem, né? Porém, hoje em dia, considera-se que a agressividade não é mais o principal problema da nossa apicultura. Caro mestre, sobre aquela sua pergunta, se um dia você conseguiria se livrar do trauma da agressividade das abelhas africanizadas, ela já foi devidamente respondida. Portanto, meu querido Dr. Kerr, como um de seus seguidores, que exista com muito orgulho, especialista em genética de abelhas africanizadas, com muita humildade e segurança, reafirmo: você conseguiu. Descanse em paz, sob a proteção divina de quem você sempre confiou, acreditou no nosso Deus. Aqui fica a minha pura e sincera homenagem a esse grande cientista brasileiro, Dr. Leonel Segue Gonçalves. O que eu quis passar assim para vocês, né, para gente? Um excelente texto, né? Então, sempre teve essa crítica, né? As africanas são agressivas, né? E o próprio Dr. Kerr conviveu com isso, porque afinal foi ele que trouxe, né? Embora foi um técnico aí que deixou escapar ela, né? Porém, como tudo na vida, né? Teve benefícios e vantagens e desvantagens, né? A produção, que antigamente era de 3 a 5 mil toneladas, hoje em dia está em 50 mil toneladas. Teve esse outro problema aí do ácaro, né? Que não fomos atingidos, né? E, enfim, hoje em dia a abelha é perigosa, a africana? É. Mas se você tomar os devido cuidado, né? Omegador, roupa de proteção, roupa branca, né? Sempre você toma uma outra picadinha, mas nada de anormal, né? Tem que tomar esse cuidado aí de manter o apiário sempre longe das residências, né? Por quê? Porque antes, então, até então, com as europeias, as pessoas também estavam acostumadas, conforme a gente viu, né? A criar abelha aí dentro de casa, criar abelha no quintal de casa, né? Hoje em dia não pode mais fazer isso. Mas, em compensação, uma produção que era aí de 3 a 5 mil, saltou para 5 mil quilos, 50 mil, né? De 3 a 5 toneladas, foi para 50 mil toneladas de mel produzidos aí no país, né?